Neste momento, a gente poderia falar da importância dos pequenos negócios locais. Mas isso você já deve saber. Mas queremos que você lembre de uma coisa: os empregos gerados por essas empresas. E fazer um pedido: valorize. Os sabores da nossa terra, a simpatia da nossa gente, não são apenas negócios. Estamos falando de pessoas, famílias, amigos. Estamos falando de coração. Valorize o que é nosso. Valorize o pequeno negócio. Foi o amor pela uva e por sua terra natal Paraúna, Goiás, que fez com que o médico Dr. Sebastião Ferro iniciasse o que hoje podemos chamar de o novo terroir do Cerrado. E foi exatamente de um sonho que nasceu a vontade de plantar uvas e iniciar a sua própria fábrica de vinhos, a vinícola Serra das Galés. E hoje, com apenas 10 anos no mercado, o Dr. Sebastião Ferro a consolidou, tendo como base a inovação, o arrojo e o pioneirismo. A fabricação artesanal do puro cristal é um ofício milenar, uma tradição que atravessa gerações e que foi a base para o nascimento da Strauss, uma marca que rapidamente se transformou em um dos principais ícones do segmento de cristais de luxo, elevando o Brasil a níveis internacionais. Feitas à mão, as peças Strauss são verdadeiras obras de arte de puro cristal. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Começamos o nosso segundo painel aqui na Semana do Vinho e da Gastronomia Brasileira, Desafios e Soluções rumo à Transformação Digital. E nós convidamos o Luciano Pinheiro, que é o diretor técnico do Sebrae de Santa Catarina, para estar aqui conosco nesse painel agora às 14 horas, e também o Orestes de Andrade Júnior, que é o presidente da ABS do Rio Grande do Sul. Quero dar as boas-vindas aos dois e também à nossa audiência que se inscreveu. Muito obrigada pela sua inscrição. Pessoal, recebemos inscrições de diversos estados, inclusive do exterior, profissionais e empreendedores que querem a diferença. Convido, então, o Luciano e o Orestes a se apresentar aqui para o pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigado, Larissa. Boa tarde para você, boa tarde para o Orestes e boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Luciano Pinheiro, mais conhecido por Luque, sou atualmente diretor técnico do Sebrae, ex-presidente da Associação Empresarial de Florianópolis, atual presidente do Conselho. Empreendo também em alguns negócios de diversos segmentos, inclusive também na área de tecnologia, mas negócios tradicionais, e venho, mais ainda por conta de estar nas relações do Sebrae e outras instituições, acompanhando o que este impacto da pandemia fez com todos os negócios, num primeiro momento em perdas muito grandes de faturamento das empresas, mas também no surgimento de oportunidades e novos hábitos de consumo e novas percepções de como serão os negócios logo ali na frente. Estou muito feliz de estar aqui e poder debater com vocês nessa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Luciano. Todo mundo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui nessa conversa com vocês. Certamente a gente trocando experiências aqui, a gente vai conseguir pelo menos apontar alguns caminhos aí para enfrentar essa pandemia e também no pós-pandemia. Bom, sou jornalista, sou social media também,
Sou especialista em gerenciamento de crise, fui secretário de comunicação aqui da Prefeitura de Porto Alegre até 30 dias atrás, então eu enfrentei dentro do poder público o início desse combate, dessa guerra ao coronavírus. Também fui diretor-geral da Secretaria de Comunicação aqui do estado do Rio Grande do Sul, tenho uma empresa de assessoria de comunicação e acabei me formando numa pós-graduação sobre liderança, inovação e gestão 3.0. E o grande ensinamento que eu tirei desse MBA aqui na PUC do Rio Grande do Sul foi que a gente tem que ter sempre a mente aberta para as novidades. E nada como uma crise, né, como uma pandemia como essa, para zerar o nosso software, né, e a gente começar a enxergar oportunidades. Acho que é isso que a gente vai ter a oportunidade de fazer aqui. Boa tarde a todos. Muito bem, pessoal. Muito legal. A gente começa aqui o nosso painel falando sobre esse novo normal, né? Que todo mundo, a pergunta que eu não quero calar. E a gente começa com a primeira pergunta para vocês. O que o Sebrae e a ABS têm feito para ajudar nos seus setores? Né? O que tem feito de novidade, enfim, para ajudar o pequeno empreendedor, o sommelier, enfim, os profissionais que dependem dessas duas associações. Muito bem, Larissa, assim, nós temos que olhar isso no contexto da pandemia e, como eu estava dizendo um pouco antes da gente começar, né, a gente tem que olhar a pandemia, o pós-pandemia e o pós-pós-pandemia, né? Então, acho que são três cenários. No cenário da pandemia, o papel do Sebrae é ajudar os empreendedores a procurar passar por essa fase mais crítica, que é a fase do faturamento zero, né, e o entendimento de todas as possibilidades daquilo que faz suportar as empresas para passar nesse período, como acesso a créditos, linhas de crédito mais baratas. O Sebrae conseguiu colocar um fundo de aval para que os empresários que não têm condição de dar garantia real pudessem utilizar, para poder acessar crédito. Traduzir muito do que o governo faz em termos de medida provisória, resoluções e outras, de algo que possa ser aplicado no negócio, porque muitas vezes vem uma norma, mas como é que eu faço? E acessar e disponibilizar muita informação, porque a tomada de decisão é diária. Eu falo que durante a pandemia o planejamento é diário e todo dia tu faz um checklist, faz uma avaliação e reprograma tudo de novo no outro dia, porque vem uma nova informação. No pós-pandemia, o Sebrae está trabalhando com projetos de consultoria para este novo normal que você está dizendo. Então, hoje nós já estamos discutindo consultorias para mexer em layout, por exemplo, de restaurantes, para que eles possam ter uma eficiência e mantenham o distanciamento social e, mesmo assim, tenha lugares suficientes para alcançar um retorno para esse estabelecimento, né? Não é simplesmente pegando uma mesa e dizendo que essa pode, essa não pode, essa pode ou essa não pode, né? Que é o que normalmente os empreendedores fazem no primeiro momento, mas que se ele usasse um layout diferente, ele conseguiria uma eficiência e ainda assim cumpriria. Então, tem consultoria na área de layout, tem consultoria na implantação de lojas virtuais, tem consultoria de inserção no mundo da transformação digital para inserir. O pós-pandemia, né, é o que a gente chama, Larissa, de gestão do novo cliente, né? Um novo cliente com alguns comportamentos diferentes, certo? Não são esses da pandemia, são outros, né? O da pandemia, por obrigação, a gente tem alguns comportamentos, lá não vai ser assim, mas principalmente olhar que vamos ter um público diferente. Muita gente com a renda menor, outros com renda maior. Toda a crise faz com que haja um desequilíbrio e aí tu tem que olhar para o teu novo cliente no novo mercado. Sem dúvida nenhuma. Bom, a ABS, logo no começo, né, da pandemia, ali no início de março, logo em meados de março, lá pelo dia 15, a gente cancelou todos os nossos cursos presenciais. Então, nos antecipamos, inclusive, aos governos, que ainda não tinham emitido esses decretos, e a gente resolveu ser precavidos, né, ter na prevenção aí como o melhor remédio. E, imediatamente, a gente colocou um projeto de educação à distância, né, de cursos online, que estava sendo pensado e planejado desde o ano passado. A gente acelerou isso. E aí, né, Luciano, acho que essa é uma marca da pandemia do coronavírus. Tudo está sendo acelerado. Todas as ações de inovação e de readaptação, que em geral as empresas estão sempre pensando em novidades, agora elas estão sendo que ser aceleradas. Então, acho que é isso que está acontecendo e é isso que a gente fez na ABS. E aí a primeira coisa que a gente fez na ABS foi criar o que a gente chamou e batizou
de movimento Bella Ciao, que inclusive foi inspirado lá nas sacadas, né, dos italianos, né, que depois de estar lá, depois de 30 dias estar em confinamento, né, em isolamento social, foram para sacadas cantar essa música linda, né, que é a Bella Ciao, e também foi uma maneira deles se integrarem, né, se integrarem ao outro, sair do isolamento. Então, no início, na primeira semana, a gente começou com o movimento Bella Ciao, que nada mais é do que palestras gratuitas, então, pelo YouTube, né, pelos canais, pelas redes sociais da ABS, justamente para levar conhecimento. E naquele momento, vocês vão lembrar que em março estava todo mundo realmente em isolamento social, trancados em casa, com medo, né, muito preocupados e com um tempo livre para fazer outras coisas. Uma delas, fazer curso, se aprimorar. A gente teve uma adesão muito grande das pessoas, e aí a gente levou o nosso projeto de educação à distância, a gente começou agora semana passada, inclusive, e aí fazendo um pouco que não estava no core business da ABS, né, que a gente sempre falou de vinhos, de uvas, né, um assunto, os assuntos dos nossos cursos são muito relacionados a isso, ao serviço do vinho também. O que a gente fez? Qual é o nosso primeiro curso online? Comunicação e mercado do vinho, justamente para dar ferramentas para quem quer ter um negócio de sucesso agora, durante a pandemia e pós-pandemia. E o que tu falou, concordo também, o pós-pandemia. Isso é o mais importante, inclusive. Eu costumo dizer que a gente está atravessando um deserto. Nesse momento, a gente precisa sobreviver, a gente precisa atravessar esse deserto, reunir forças para isso, ser colaborativo, e depois que a gente sobreviver, talvez aí no final de 2020, infelizmente isso eu acho que vai até o final do ano, aí a gente vai pensar outras ações. Então, é isso, a gente se jogou no online e o resultado é muito legal. Então, uma associação estadual, localizada com público-alvo no Rio Grande do Sul, a gente teve para o nosso primeiro curso online de comunicação e mercado alunos inscritos de 10 estados brasileiros, inclusive do exterior. Tem uma aluna que está fazendo curso lá da Austrália, e ela trabalha com vinhos, trabalha em restaurantes lá na Austrália. Então, o que a gente viu é que de uma crise a gente pode sim ter oportunidades, inclusive de crescimento e de ampliar as nossas fronteiras. Legal isso que o Horácio está dizendo, Larissa, e essa palavra final dele de ampliar as fronteiras é um que eu acho o novo normal, né? As pessoas estão muito pensando em que a oportunidade virá do retorno da atividade econômica, mas a oportunidade virá dos clientes que antes você não atingia, que agora você atinge. Acho que esta é uma percepção de diferença, né? E entidades como a ABS e outras, a minha associação empresarial que eu participo também, já não pensa mais em fronteira, né? Já não pensa mais em atender só localmente, porque todo o processo passa a ser algo que não tem nenhuma fronteira e possa conseguir um resultado maior. Se para as associações isso é possível, para as empresas mais ainda, né? E para cada profissional, né? Por que um profissional sommelier não possa estar prestando algum tipo de assessoria e serviço a um restaurante do outro lado do mundo? E por que não? Preciso só estar atendendo ao restaurante que é na minha cidade, em que eu possa chegar nele? Não, você poderia estar atendendo a qualquer lugar do mundo, prestando vários serviços por conta disso. Maravilha, pessoal. Então, vamos dizer que ampliou-se, né, as fronteiras. Aí, hoje o empreendedor não precisa só vender na sua região, na sua cidade ou no seu bairro. Quem puder ter a possibilidade de fazer um negócio online e a venda do serviço até online, uma ideia aí que já está surgindo, pessoal. De repente, dar consultoria de sommelier ou de chefe de cozinha em restaurantes e bares de outras cidades, porque não de outros países. Nós também, Luciano e Orestes, tivemos inscritos do exterior aqui na nossa semana, que foi muito legal, porque a gente está vendo que o vinho e a gastronomia brasileira tem realmente espaço, né, muito ainda de crescimento, e está sendo super conhecido também lá fora. A outra pergunta que a gente quer fazer para vocês, e que vocês já responderam rapidamente, que muitos falam, né, do novo normal, que é isso que a gente está abordando. Como será o novo normal? Eu pergunto para vocês como será o novo normal na parte de o que tange muito a nossa semana, que é na gastronomia e no mundo do vinho. Como que no mundo dos eventos também, que faz parte da gastronomia como um todo, como vocês acham que vai ser isso? Teremos eventos esse ano? Vamos voltar?
Essa é uma pergunta de $1 milhão, como dizem, né? Bom, o que a gente acredita é o seguinte: primeiro nós temos que olhar para o que está acontecendo no mundo mais do que a gente. A gente entrou um pouquinho depois nesse processo da pandemia. Então, por exemplo, hoje nós no Sebrae olhamos muito para a Europa. Então, quando pega a Alemanha, por exemplo, Larissa, já a Alemanha tem uma sequência já de liberação de eventos. Então, já tem um cronograma de liberação que começou por eventos privados, eventos em museus e outros, com menos aglomeração, com certas regras, e vai ampliar, né? Então, eu acho que há uma tendência de retorno. Se a gente pode dizer que volta já ou não, há sempre um temor que se considera uma segunda onda, né, do vírus. Na verdade, todos nós sabemos que ou você tem uma vacina, né, para isso, ou você tem uma quantidade de pessoas que já foi infectada que produziu anticorpos, né? Então, enquanto não tem vacina, a gente tem que ir aos poucos criando anticorpos. Nessa condição de criar anticorpos, já que a gente não pode ficar trancado dentro de casa o tempo todo, né, escondido do vírus, porque senão ele fica esperando o dia que a gente sai. Não adianta ficar 3 anos trancado dentro de casa, que o dia que sair vai pegar, né? Então, tem que ir aos poucos fazendo isso. Nesse processo, se há um boom, pode atrasar de novo, principalmente a relação de eventos, né? Por outro lado, entendemos que com protocolos de saúde baseados em distanciamento social, há sim um novo normal dos negócios. Então, a gente começava a falar um pouquinho. Os restaurantes, como é que eles vão manter um distanciamento social, não é? E mesmo assim manter toda esse serviço e esse ambiente, né, à disposição. Esses dias eu conversava com uma pessoa da área de arquitetura e eu falava o seguinte: olha, precisa juntar protocolo, certo, com experiência, certo? E isso vai ser o novo normal. Porque, por enquanto, nós estamos no protocolo, não, daquilo que é uma péssima experiência, eu brinco, né? Protocolo de afastamento. Bota um adesivo no chão em amarelo e preto, que parece aqueles adesivos para marcar área de assassinato, né? Só falta desenhar um corpo no chão, né? Isso assusta todo mundo. Faz uma coisa mais legal. Então, esse brincar com esses elementos, né? Vou ter que fazer uma divisão de acrílico aqui entre uma mesa e outra. Então faz com umas canetinhas para a gente escrever, né? Vai criando algumas coisas que eu acho que a gente vai se inserir neste novo normal. Acho que esses são os 2 elementos que a gente tem que olhar num primeiro momento. Mas antes de passar para o Lácio, eu acho que tem um ponto-chave que ele estava dizendo, que é a transformação digital. Essa tem um impacto muito grande. Então, o que está acontecendo na transformação digital? Aquilo que era para acontecer em anos, aconteceu em meses. E aí, aquilo que as pessoas pensavam em ter uma loja virtual daqui 5 anos, tiveram que botar no ar em 5 semanas. E acho que isso dá um boom e assusta muita gente. Muita gente fala assim: nossa, eu não estava preparado, e agora o que acontece, eu não sei o que é. Falei, cara, esse é um novo mundo, entendeu? Se você não estava acostumado, né? Se aquele mundo muvuca que estava acontecendo, você estava passando longe de você, ele chegou até você, entendeu? Então, se acostuma rápido com ele, que esse é o novo normal. Deixa eu pegar carona no que o Luciano estava falando, porque para mim o novo normal passa pela tecnologia. Essa, para mim, é a grande revolução que a gente está vendo acontecer. Porque as pessoas são muito conservadoras, né? O ser humano, ele é muito parecido com o que ele era há 500, 1000, 2000 anos, né? A nossa essência, né? A nossa personalidade, o nosso caráter, né? De pessoas humanas, ele muda muito pouco com o passar do tempo. Então, acredito que depois que a gente tiver realmente uma vacina e que isso se acalmar, o novo normal não vai ser tão novo assim. A gente gosta de convivência, a gente gosta de conviver com outros, e a gente vai voltar a fazer isso com força. Depois, claro, né, acho que aí é o momento pós-pandemia, depois que a gente tem a vacina. Agora, as mudanças e as transformações digitais que a gente está vivendo agora, elas vão ser incorporadas ao nosso cotidiano. E aí eu gosto de uma frase que o Bill Gates falou há um tempo atrás, faz mais de 10 anos que o Bill Gates falou a seguinte frase:
em alguns anos vão existir dois tipos de empresas: as que fazem negócio pela internet e as que estão fora dos negócios. Como isso ficou evidente agora, né? Então, imagina, há mais de uma década o Bill Gates fala uma frase como essa, e aí eu vejo aqui, próximo de nós, em Porto Alegre, por exemplo, uma grande loja de vinhos, uma importadora de vinhos, vou falar o nome dela, Vinhos do Mundo, que não tinha comércio online, que não tinha e-commerce, que não vendia nenhum vinho pela internet, porque ela lá com as suas lojas estava tendo o faturamento que precisava, né, que achava necessário, porque as pessoas estavam indo até as lojas. Em 15, 20 dias, em menos de 30 dias, eles tiveram que botar um e-commerce no ar. Então, as empresas que estavam preparadas para essa onda digital, você tem um exemplo de uma empresa grande também, a Magazine Luiza, que nos últimos 2 anos fez uma transformação inteira das suas vendas para o digital. Ela está enfrentando muito melhor agora essa época de crise. Então, acho que essa tecnologia, né, todas as mudanças tecnológicas, elas vieram para ficar e vão nos acompanhar. Eu tenho um estudo aqui que eu estava olhando hoje de manhã, do Innovation Center, que ouviu mais de 4.000 pessoas em São Paulo, em 4 estados, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ela perguntou, antes da pandemia, quais eram as empresas quantas pessoas faziam compras online. E 30% apenas, de 4.000 pessoas ouvidas, falavam que tinham costume de comprar pela internet. Agora, pós 30 dias da pandemia do coronavírus, esse índice aumentou para 70%. Olha que virada. Então, isso, as nossas reuniões, né, online, a gente vai fazer isso daqui para frente. Né? Eu cito como exemplo, na ABS, eu trazia os meus diretores de Bento Gonçalves, de Caxias do Sul, toda semana, para a gente ter uma reunião presencial em Porto Alegre. Né? Então, olha o desperdício de tempo e de dinheiro, inclusive, que a gente tinha. Agora a gente está fazendo reuniões semanais, inclusive com mais intensidade. A gente, depois que tiver vacina, que a vida voltar a esse novo normal, a gente não vai voltar a ter reuniões presenciais todas as semanas. O impacto para empresas de eventos, para restaurantes, é o maior de todos. São, sem dúvida nenhuma, são as empresas, os setores que estão mais sentindo, né, a pandemia do coronavírus. Agora, a gente vê que é preciso criatividade. O Luciano falou de algumas práticas aqui, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar de outras. A criatividade é fundamental. Os restaurantes que estão retornando na Europa e na Ásia são os mais criativos, que estão criando, sim, oportunidades de distanciamento controlado entre as pessoas, mas que estão sendo criativos. E aí, já falo um pouquinho sobre uma tendência, espaços ao ar livre. Quantos restaurantes não usavam seus espaços ao ar livre como, talvez, estacionamento, como garagem? Quem é que pode transformar esses espaços ao ar livre agora para o seu negócio? É uma tendência forte, as pessoas vão estar mais seguras estando não em ambientes fechados. Não a curto prazo, pessoal, a curto e a médio prazo. Concordo com ambos. Gente, lembrando, para quem está chegando agora no nosso painel aqui do Novo Normal, com o Luciano Pinheiro e o Oreste de Andrade Júnior, façam suas perguntas, passem aqui para a gente aqui no chat, que nós nos últimos 15 minutos vamos responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Temos uma outra pergunta aqui para vocês dois, que todas as empresas estão tendo que se reinventar, inclusive a Casa Vitz, que é a produtora do Vinho na Vila, também teve que se reinventar, criando agora o nosso e-commerce, que é o primeiro e-commerce de vinho brasileiro, do Clube do Vinho Brasileiro, onde vai ter o marketplace das vinícolas nacionais. E eu acredito que outras empresas de eventos também estão fazendo coisas diferentes. Já vi peça na caixa, já vi vários projetos bacanas, que eu acho que isso vem a agregar também quando voltar, né, o mundo a ser normal. Mas uma pergunta que eu quero fazer para vocês é como o marketing pode ajudar nesse novo padrão de consumo, principalmente porque agora as pessoas estão mais em casa agora, e eu acho que elas vão permanecer um tempo com medo, um pouco de sair, vão sair naturalmente, mas vai ser um pouco mais lenta essa saída. Como que o marketing pode ajudar? Bom, olha só, Larissa, acho que tem umas questões. Vocês estão ouvindo um ruído de fundo aqui?
do meu microfone ou não? Tá entrando um barulho aqui. É que eu estou em casa e o vizinho resolveu fazer um pouco de barulho. Mas vamos ver se ele para. Vamos ver se isso não atrapalha muito aqui para a gente conversar. Botei o microfone mais pertinho aqui, né, para poder ver se eu consigo com vocês estar mais próximo e menos som. Mas o que eu ia dizer, Larissa, é o seguinte: a primeira coisa que a gente tem que entender é que o marketing também tem que perceber algumas coisas diferentes. Acho que tem um elemento primordial nisso que você está dizendo. As pessoas estão se voltando para comprar coisas próximas, né, dela. É do mercado da esquina, é do produtor do meu estado, é do produtor da minha cidade. E isso vai gerar um impacto muito interessante, porque tem uma relação de empatia muito grande. Antes, nós tínhamos um perfil de mais ou menos o seguinte: nós comprávamos pela internet aquilo que era mais barato, não importa de onde veio mais longe, então eu olhava e acabava optando, na grande maioria das vezes, para comprar o mais barato, né? E deixava as compras mais próximas para ajudar os pequenos empresários mais da minha sociedade, para uma ou outra coisa, uma ou outra promoção em si. E agora, aparentemente, mostrou um novo normal. As pessoas estão dispostas a transformar a compra também numa possibilidade de ajudar. Então, isso é algo diferente. Então, nós vamos ver muito mais restaurantes que sejam frequentados pelos moradores do bairro, quando muitos de nós não vamos nos restaurantes dos nossos bairros, vamos no outro lado da cidade, não? E o nosso é o nosso. Então, o nosso bairro, eu sei, porque eu morei num bairro aqui em Florianópolis, Coqueiros, e eu passei muitos anos, apesar de ser uma via gastronômica, e tem vários restaurantes legais, e eu fui a muitos deles, e eu gosto de restaurantes, mas teve alguns que eu nunca fui. E aí eu falava assim, tá, mas é no meu bairro. Mas eu conhecia a maioria dos restaurantes da cidade, mas do meu bairro, né, eu acabava deixando para o dia que talvez eu tivesse tempo para ir. Eu acho que esse é um dos primeiros questões. E aí o marketing ele tem que se reinventar para isso. Ele tem que entender que a comunicação é de proximidade, né? A comunicação é de empatia, a comunicação é de você conseguir aproximar e dizer, olha, e no caso fantástico de vinhos, né? Nós sabemos que o vinho no Brasil compete não de igual para igual com o vinho internacional, com relações a impostos e outras questões, tanto impostos em cada país como de importação em si, e muitas vezes não deixam o nosso vinho competitivo. Mas a gente sabe que de qualidade nosso vinho também não deixa a desejar. Né? Às vezes não consegue competir no preço, mas a qualidade consegue. E talvez numa concepção de empatia a gente tenha mais clientes envolvidos com isso. Sem contar, né, Larissa, e aí já passo para o Oreste também, você comprar utilizando a transformação digital, e transformação digital não é botar uma loja online, né? Transformação digital é você reorganizar os teus processos para usar a internet a seu favor. E quando você faz isso, boa parte dos custos que você tem com atividades diversas, elas desaparecem, né? Então, quando você começa a olhar isso, você constrói um novo modelo de relacionamento e um novo modelo de gestão. E acho que é isso que as empresas estão percebendo nesse momento. E aí o marketing ajuda cada vez mais, né? Eu sempre falo assim, uma coisa é eu ir comprar 2 garrafas de vinho e receber de uma sacola, né? Mas tinha todo o ambiente, a pessoa que me atendeu, é fantástico. Outra coisa é eu receber em casa de uma compra que eu fiz online, a embalagem vai ter que ser completamente diferente da embalagem que eu receberia lá, porque a relação agora se dá quando eu abro a embalagem, não quando eu estou comprando. Então, tem um olhar do marketing sobre outras etapas de uma compra, e não simplesmente na compra. Eu acho que vai de um todo. Pode ser uma máquina do outro lado conversando com você, a hora que chega a embalagem na sua casa para você abrir. Eu queria discordar aqui do Luciano, mas não vou conseguir, viu, Luciano? Acho que a gente está muito conectado, né, com o que vai acontecer nos próximos momentos aí do que a gente está vivendo agora. Sem dúvida, essa valorização do produto local é uma tendência forte, né? Primeiro porque a solidariedade está em tudo que a gente faz e que a gente observa agora. Então, primeiro a gente tem que ajudar quem está próximo, né? E porque a gente vive o drama de quem está próximo. E aqui tem uma oportunidade muito legal, acho que para restaurantes, para as vinícolas também. A gente teve nessa safra de 2020
como a melhor safra da história de vinhos brasileiros. Então, uma grande oportunidade para quem não trabalhava com vinhos brasileiros, por qualquer que seja o motivo, que passe a valorizar esse produto no melhor ano da sua história em termos aí de qualidade dos vinhos que serão produzidos. Então, o consumidor está procurando mais esses produtos locais, né, que a gente conhece a origem, e aí a gente tem aqui na parte dos vinhos brasileiros, dos vinhos gaúchos especialmente, mas a safra foi excelente também em Santa Catarina. A gente tem aí uma grande safra, uma grande marca para utilizar isso também como ferramenta de marketing. Tem alguns pontos que é fundamental a gente observar nessa relação da comunicação e do marketing. Primeiro, a transparência. Né? A transparência na comunicação, no marketing, ela é fundamental hoje em dia. E a gente vê grandes empresas que se comunicaram, que fizeram marketing muito ruim. Né? Poderia citar vários exemplos, mas alguns ficaram bastante evidentes de como faltou liderança, faltou estratégia e faltou principalmente uma outra palavra que o Luciano falou aqui, faltou empatia nesse momento. Então, a gente teve vários empresários pequenos, médios e grandes que olharam muito mais só para o seu umbigo, para o seu negócio, né, e se comunicaram mal. As marcas se comunicaram mal, os CNPJs, como a gente chama, e também as pessoas físicas nas redes sociais. E o consumidor, né, as pessoas olharam quem eram aquelas pessoas e qual era a empresa que ela trabalhava ou qual era o negócio que ela tinha. E isso fez muito mal para essas marcas. A estratégia, o web como um todo, né, de internet, ela tem que ser revista nesse momento. É como o Luciano falou, todo mundo agora está fazendo teleentrega, todo mundo está fazendo delivery. Agora, qual é o diferencial do seu delivery? Né? Quem é que está mandando algo a mais para o seu cliente? Quem é que está mandando lá uma garrafa de vinho, né, oferecendo uma oferta diferente? Quem é que está mandando a sobremesa? Quem está mandando algum agrado para o seu cliente? Então, isso também faz parte das estratégias de marketing nesse momento. Bom, quem está fazendo curso online, consultoria, o que está dando a mais para o seu cliente? Né? Um estudo novo, uma aula extra? Acho que isso também, essas coisas que são mais comezinhas do dia a dia, elas precisam ser pensadas e planejadas agora. A gente tem muitos exemplos de empresas que estão se reinventando e acho que isso pode ser o gancho aí para a gente conversar na sequência. E só complementando o que o Orestes está dizendo, Orestes, eu concordo plenamente com você, e eu falo que muito mais do que a próprio marketing é a interação, né? Não adianta nada eu fazer, por exemplo, aconteceu aqui com a gente um exemplo positivo. A gente comprou de um restaurante de teleentrega, né, de sushi, entregou. Veio um bilhete, né, agradecendo e tal, isso é muito legal, feito à mão. E aí a gente pegou, fotografou e botou no Instagram nosso com marcou o restaurante. Em 1 hora o restaurante respondeu, perguntando se a comida estava boa, se a gente tinha gostado, o que a gente tinha mais gostado. Ela fez uma interação, né? E isso hoje é muito importante. Quando as pessoas falam em transformação digital, as pessoas não podem pensar em fazer anúncio na internet igual fazia distribuição de panfleto na rua. Botam as pessoas lá para distribuir panfleto e pronto, vira as costas e vai embora. Se o cara aparecer com o panfleto lá na minha loja, ele ganha desconto. Senão, nunca mais falo com ele. Bom, essa interação ela é total. Não adianta tu botar uma rede social para você e você não ficar lá respondendo, ou você ou alguém, respondendo toda hora, porque a rede social ela pressupõe que você está conectado. Né? Não adianta nada responder um elogio, se for uma crítica, pior ainda, mas não adianta nada responder uma semana depois. Né? Uma semana depois já foi tarde demais. É verdade, só para complementar também, as minhas piores experiências, né, com entrega delivery foram daquelas empresas que não dão retorno. Né, porque é normal também num delivery, principalmente sexta, sábado, onde tem vários pedidos, acontecer algum problema na entrega, né, algo inclusive errado para o cliente. A empresa que não dá retorno sobre isso, ela entra no que a gente chama de lista negra.
Já a empresa que dá retorno, que dá algum benefício, que troca, pronto, ela passa a ser uma das nossas queridinhas. Então, Larissa, o marketing, né? A gente pode ir para as questões do dia a dia aí mesmo, super comuns, né? Mas que fazem toda a diferença. Não adianta ter uma super estratégia de marketing nas redes sociais e quando o cliente entra em contato falando de um problema, a empresa não dá nenhuma solução para isso e nenhum retorno. Então, vamos pensar no básico. É um momento também de minimalismo, né? Que o básico, o simples, é mais importante do que estratégias malucas aí, super inovadoras nesse momento. Maravilha, eu concordo também com vocês. E eu tive também uma experiência parecida com essa aqui em São Paulo, que eu estou morando em São Paulo. Comprei um prato de uma empresa também, era um sushi, e eles mandaram um recadinho, depois também mandaram uma mensagem pelo WhatsApp perguntando se a gente gostou, inclusive oferecendo uma cortesia da próxima vez que a gente pedisse. Então, acho que é um carinho que faz toda a diferença, e desde que começou o lockdown aqui em São Paulo, eu já pedi 3 vezes no restaurante deles, eu nem peço de outro, porque realmente me impactou assim, o carinho que eles tiveram com a gente. Uma pergunta, agora vamos passar para outra pergunta, assim, um empresário, assim como eu, vocês e diversos empreendedores que estão aqui nos escutando, de várias cidades, até internacional, que fizeram a inscrição aqui conosco, é que o mundo está cheio de notícias ruins, né? Notícias ruins o tempo inteiro, jornal, TV, do Brasil e do mundo, sobretudo da pandemia, mas de outros assuntos que agora começam a ser delicados também aqui no nosso país. Mas vamos dar bons exemplos para os nossos ouvintes aqui, para quem está nos escutando. Vocês poderiam dar um exemplo de empresas que estão se reinventando positivamente e que tiveram, enfim, que vocês sabem de histórico, o que estão fazendo diferente? Pode até surgir ideias para os nossos empreendedores que estão aqui? Olha, Larissa, tem muita coisa boa acontecendo, né? Mas vamos separar daquelas que começaram a reagir, né? Porque a situação da pandemia pega todos nós e impacta diretamente todos os nossos negócios. Em maior ou menor grau, todos foram impactados, né? E aí, o que eu sempre falo que a primeira condição importante é você manter-se ativo na mente do seu cliente. Então, eu tenho exemplos, desde esse que a gente já falou, né, de delivery. Eu tenho um exemplo de um restaurante aqui que ele iniciou o delivery 3 dias depois do lockdown. Ele nunca teve delivery. E o delivery dele foi mandar um cardápio pelo WhatsApp com pedido para os clientes. E aí, olha só a grande sacada. Ele tinha os contatos dos clientes, porque os clientes faziam cadastro quando iam no restaurante dele. Tem muita gente que não pede informação do cliente. Eles tinham. Então, eles mandaram para os primeiros clientes, pedindo permissão para mandar o cardápio e pedindo se eles queriam repassar o cardápio. E fizeram uma conversão que os garçons, a maioria dos garçons ia trabalhar de moto, os garçons viraram os entregadores. Então, imediatamente, eles começaram, sem usar os serviços de entregadores, de motoboys, sem usar o iFood e outros aplicativos, eles mesmos distribuíam no WhatsApp, faziam as vendas no WhatsApp, certo? As pessoas depositavam, mandavam um comprovante, ou então pagavam, eles iam, os garçons iam com a maquininha, com as suas motos fazer entrega. E eles conseguiram passar da etapa inicial ali dos primeiros 15 dias que ninguém sabia o que fazer, estava todo mundo assim completamente imobilizado, né? Porque parou tudo bloqueado, e eles conseguiram andar com isso, fazendo vendas, vendendo estoque, porque tem muito produto de restaurante que é perecível, vocês sabem, e aí conseguiu fazer a venda disso. Foi muito legal, e continuaram compartilhando, inclusive com eles foi uma das primeiras compras que eu fiz, e eu fui um dos primeiros a comprar, e veio faltando, era ostra, veio faltando ostra, e aí eu mandei mensagem, eles falaram, não, estou levando de novo, né? E aí me deram uma cortesia com um pouquinho mais, depois eu comprei de novo, como você comprou de mais um, já veio diferente, no primeiro veio uma embalagem, que eu acho que eles aproveitaram a embalagem daquelas quentinhas que o pessoal compra, pede para botar na quentinha no final do almoço, para levar embora, então é um tipo de embalagem. Isso não é embalagem de teleentregas, é uma embalagem para você levar. Né? Uma semana depois, ou uns 15 dias depois, quando eu pedi de novo, ele já tinha outra embalagem e estava mais bonitinha. Na terceira vez que eu pedi, já estava arrumadinho, que era perfeito. Eu acho que esse é um exemplo assim de, além de imediatamente começar,
usou o que tinha de recurso, o próprio garçom para entregar, né? E já foi melhorando o produto. Não foi assim, tá bom, agora eu vou fazer desse jeito porque as pessoas têm que entender. Não, eles próprios aprenderam a melhorar o envio do produto, a embalagem, tudo que precisava fazer. Deixa o Horácio contar uns exemplos dele também. O meu exemplo é um pouco parecido, mas essa mentalidade de startup ela é fundamental nesse momento, né? Então, assim, ninguém tem as respostas prontas para esse momento. A gente tem que testar. Testa, coloca em prática e aprende com aquilo. Ouve, praticar muito mais, né? O que a gente chama de ouvirtude. Ouvir o cliente, o que ele está pensando, o que ele está sugerindo de mudança. As pessoas estão muito ativas, né, nos últimos anos aí com as redes sociais. Então, a gente tem aí praticamente pesquisas de mercado muito à disposição, e a melhor pesquisa de mercado, que é com o nosso público-alvo, né, com o nosso cliente. Então, se a gente ouvir ele, certamente a gente vai seguir os melhores caminhos. O exemplo que eu tinha para dar era muito isso. Eu vi muitos restaurantes aqui em Porto Alegre, porque no começo da pandemia, ninguém sabia o que fazer, todo mundo cortou custos, né? E sobrou muito para os garçons, né? Inclusive o garçom que não era, às vezes, nem funcionário efetivo, né, dos restaurantes, que só faziam bico aos finais de semana. Então, esse pessoal, esse grupo grande aí de pessoas ficou sem trabalho. E eu vi que vários restaurantes, ao invés de utilizar algumas plataformas grandes aí para fazer essa entrega, eles utilizaram o próprio garçom, né, a sua força de trabalho para fazer essa entrega. E aí começaram também, às vezes, sem ter, né, um e-commerce ativo, começaram com o contato que tinham lá dos seus clientes. Então, isso deu muito certo, porque o cliente desses restaurantes conhecia o garçom. E aí, quando ele recebeu um produto, um prato trazido por aquele garçom, essa empatia que é tão importante agora, ela cresceu com esse estabelecimento. E a primeira lição que a gente deve tirar desse momento é que a gente tem que estar junto, e a gente tem que estar junto do nosso trabalhador, né, das pessoas que estão perto. É elas que vão fazer a diferença, não só nesse momento de crise, como principalmente depois. O maior risco é a gente não aprender nada, né? A gente voltar para onde estávamos. Isso é o que mais me assusta no novo normal. Tem gente que está dizendo, tudo depois, com o tempo, tudo vai voltar a ser o que era. Lê do engano, pessoal, não vai voltar mais. E por tudo isso que o Luciano já falamos, principalmente pelos novos hábitos tecnológicos. E aí tem uma grande oportunidade nisso tudo. É a primeira vez que o mundo todo está com o mesmo problema. Vocês já notaram isso? É uma pandemia mundial. E todo mundo está fazendo as mesmas coisas. Então, agora, nós temos a oportunidade aqui no Brasil de olhar o que outros lugares estão fazendo, o que eles estão testando e aprimorar. Ninguém está em vantagem nesse momento, né? Então, essa é a nossa chance, a chance do brasileiro, que é muito criativo, que é inovador, sim, por natureza, de fazer tudo melhor. Então, acho que tem que avaliar realmente o que está sendo feito pelo mundo e pensar outras alternativas. Agora, essas alternativas têm que estar linkadas ao nosso público-alvo. Para mim, o principal de tudo é ouvi-los, praticar a ouvirtude. E, Orestes, estava falando, e é bem verdade, concordo contigo, eu sempre falo para as pessoas, você precisa, nesse momento, realmente ninguém sabe como fazer. Então, o que precisa? Precisa fazer. Muitas das pessoas me perguntam, se eu vendesse jantares antecipados para o Dia dos Namorados, né? Agora já está chegando perto, inclusive, né? Será que vai dar certo? Eu falei, rapaz, só tem um jeito de saber. Vende, né? O que te custa oferecer? Não te custa nada, entendeu? Você vai lá e oferece, você não está fazendo um grande investimento em si. Tem muitas boas ideias dessa forma. Isso foi uma forma também que eu vi algumas pessoas fazendo aqui, vendendo antecipadamente jantares, vendendo antecipadamente eventos menores, né, para ir para a família por força de aniversário, por exemplo. Então, um jantar completo para a família,
vendendo coisas dessa natureza, porque as pessoas continuam, né, comemorando aniversário, comemorando uma série de coisas, enquanto não pode sair, podia estar receber em casa. O que não pode, né, as pessoas imaginar, e aí tu tocou no ponto que eu acho que é fantástico. Se tem uma coisa que vai acontecer com uma pandemia mundial, é um bagunçar do mercado. Não? E se você não está atento e próximo do seu cliente, quando voltar ao normal, o seu cliente não é mais seu. Não? Alguém durante a pandemia foi lá, não, e pegou o seu cliente para ele. Por quê? Porque você não deu atenção ao seu cliente. Você não falou com ele, você não perguntou se ele estava bem, pelo menos, se você não fez um contato, se você não se mostrou ali que tu tem a tua empresa ainda funcionando, alguém foi lá, né, e como concorrente alcançou. Quantos de nós vamos sair da pandemia, né, e vamos ter mudado o restaurante predileto da gente? Só por conta do que está acontecendo. Esse é o fator principal. E provavelmente porque o novo restaurante predileto foi quem nos atendeu bem durante a pandemia. Enquanto o nosso restaurante predileto, a gente não conseguiu nem falar com eles. Né? Não responderam à rede social, não tinha nada para oferecer e, de repente, um novo concorrente tomou meu mercado. Eu sugeri esses dias para um cliente meu de consultoria aqui de comunicação, eu falei para ele, o outro setor muito impactado, né, com os eventos, os restaurantes, são os músicos. Então, ninguém está pensando direito, né? Olha, o pessoal aí que trabalha com isso ficou sem nenhuma possibilidade, né? Porque ele não pode fazer o delivery do seu trabalho. Mas eu provoquei um dos restaurantes, né, com quem eu conversei há um tempo e eu disse, olha, talvez nesse kit dos dias dos namorados, ofereça como bônus, né? Inclui ali no preço, mas oferece como bônus um show de um artista aí da tua cidade, né? Do bairro conhecido. Será que não dá para fazer isso? Aquele mesmo artista que fazia uma apresentação no teu restaurante aos finais de semana. Será que ele não pode, né? No dia dos namorados ou no final de semana, cantar uma música online? Será que não ia ser uma experiência legal para uma família, para um casal receber isso? Então, acho que a gente tem muitas ideias e muitas experiências aí e tem que ouvir o nosso público. Estratégias que estão sendo colocadas em práticas pelo mundo inteiro. Eu vi esses dias um restaurante na Alemanha que está fazendo umas cápsulas de plástico, né, para as pessoas jantarem. Será que isso vale para o teu restaurante em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina? Talvez para alguns valha, mas para outros não. Então, o principal é entender o teu espaço, qual é o perfil do teu cliente e oferecer algo adaptado para ele. Não tem fórmula mágica. Perfeito. Orestes, eu vou te dar até o exemplo do músico que tu falou, foi muito bom tocar nesse assunto, mas tem um músico que participa do Vinho na Vila, dos nossos eventos em São Paulo, o Marcelo Monteiro. Ele é saxofonista, ele é um músico brilhante e ele está fazendo serenata virtual. Ele começou antes do Dia das Mães, está fazendo um baita sucesso, tanto é que no Dia das Mães, quando eu fui fazer a reserva, não tinha mais horário para minha mãe, de tanto que ele acabou vendendo. Então, eu acho que uma característica do nosso empreendedor, do brasileiro, é realmente a criatividade, né? A gente pode fazer, como vocês estão falando, ver o que o mundo está fazendo, mas também a gente olhar para dentro do nosso negócio e ver se, de repente, né, uma possibilidade como essa, uma serenata virtual, um show, não transporta as pessoas um pouco mais perto, porque o que todo mundo quer agora é realmente, mais do que nunca, estar perto, né? A gente, como ser humanos, como pessoas, nós sentimos a necessidade dessa aglomeração que os eventos tinham, só que, óbvio, agora não podemos fazer, mas a gente está cada vez querendo mais. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que até eu posso responder em primeira mão, que o Álvaro César Galvão, ele é um apaixonado pelo vinho brasileiro, ele é jornalista e também pela gastronomia brasileira, tem um guia muito legal de vinho guia, para vocês depois seguirem lá nas redes sociais. Ele fez uma pergunta falando sobre as plataformas digitais, que elas realmente aproximaram, né, as pessoas para comprar o vinho, enfim, até a comida, ou mesmo um objeto de algum artesanato, enfim, de algum empreendedor. Porém, a questão da logística e distribuição no nosso país é muito difícil. Qual que é a opinião? Como que a gente poderia diminuir essa logística, na opinião de vocês?
Esse é o grande desafio, né? Eu costumo dizer que o desafio logístico, antes da pandemia, já era um gargalo aí no Brasil. Imagina agora só piorou. Então, realmente, Álvaro, um beijão para ti, né? Sou teu fã, tu sabe disso, um engenheiro que virou vinho, né? Então, estou com saudade aí do Álvaro. Pelo menos uma vez por ano a gente se encontra aqui no Rio Grande do Sul na Avaliação Nacional de Vinhos. Vamos ver se esse ano a gente vai poder fazer o mesmo. Mas olha que legal, né? Essa tecnologia, o online, essa aglomeração online não é legal? É legal, né? A gente juntar 20, 30, 40 pessoas, né? Também numa reunião online, isso aquece os nossos corações também. Não, talvez não na mesma medida que o contato presencial, mas também faz essa diferença agora. Eu acho que só tem uma solução para essa logística, é o que eu e o Luciano falamos um pouco aqui antes. A logística tem que ser mais local, né? O ideal é que agora a gente sim compre produtos mais próximos de onde a gente está. Que isso permite, inclusive, o pequeno e o médio empreendedor, ao invés de ficar na dependência aí de Uber, Uber Eats, do iFood, enfim, que ele possa colocar, como a gente falou, a sua força de trabalho, seus garçons, por exemplo, para fazer essa entrega. Olha que eu tenho um restaurante aqui na Zona Sul de Porto Alegre, e o primeiro pedido que eu fiz para eles veio o garçom que me atendia no restaurante me entregar. Então, isso fez toda a diferença. A gente já bateu um papo, já conversamos. Então, o desafio da logística nacional, ele é muito grande, ele piorou, né, para a entrega de tudo, mas também acho que as pessoas estão mais pacientes. Antes a gente comprava um vinho pela internet e queria que ele chegasse no outro dia, no máximo em 2 dias na nossa casa. Agora a gente está mais paciente, né? Dando importância para outras coisas, né? Para a família, para os amigos. Eu acho que a gente está ficando menos consumista, né? A gente está consumindo mais vinhos. Os estudos, os números mostram que sim. A gente está consumindo mais comida em casa, sim, mas a gente está consumindo muito menos outros produtos. Então, essa lógica do consumismo, acho que está mudando para todo mundo, né? A gente está consumindo coisas que nos dão um prazer mais imediato. A logística tem que satisfazer isso, né? Entregar o que está mais perto. O que está mais longe ainda é um desafio, e é um desafio nacional. Eu concordo com o Orestes, e Álvaro tem mais, eu acho que algumas questões. Acredito que vai aumentar cada vez mais os centros de distribuição, né, de uma forma regionalizada para procurar atender. Acho que a partir do momento que você compra em casa, né, a pergunta é de onde vem. O meu vinho pode não estar na vinícola, pode já estar no meio do caminho, e a partir de lá tem os hubs que acabam entregando. Acho que a gente vai melhorar essa condição de logística dessa forma. Os custos de transporte e logística, eles vêm caindo ao longo do tempo, isso é fato pela tecnologia. Hoje, muitas vezes, tu compra um produto e quando você entra num site para comprar, ele tem um robô por dentro lá que verifica qual é o transporte mais barato para chegar até você no prazo que você pediu, e aí o próprio robô escolhe se isso vai de avião, vai terrestre, vai como, né, para você, porque é uma relação custo-benefício. Então acho que a tendência é diminuir também. Também acho que, e concordo com o Orestes, que talvez a gente mude um pouquinho essa nossa percepção, né? É a percepção de dizer o seguinte, cara, se eu quero comprar um vinho, que é um vinho diferenciado, que vem de uma vinícola boutique, né, eu tenho que estar disposto a esperar um tempo até ela chegar. Se eu quero comprar um vinho que tem no supermercado, não... então eu quero que chegue amanhã, mas é porque eu posso ir no supermercado comprar. Acho que vai fazer essa diferença. Eu não vou deixar de comprar no supermercado, né? E até esses dias eu estava dizendo para as pessoas que assim, o cuidado, ir às compras também é uma experiência, né? E a gente também gosta de ir às compras, né? Gosta de ir nos lugares comprar de roupa a vinho, né? E até alguns gostam de ir no supermercado fazer compras no supermercado, lá passar várias horas. Então acho que faz parte aquilo que é a experiência para a gente em si. A logística ela vai um pouco nessa linha. Acho que vai ter centros de distribuição, produtos comprados próximos, como diz Horácio, uma expectativa de esperar, né? Eu acho que talvez as pessoas também entendam a diferença das coisas. Eu compro muita coisa para a internet há muito tempo. Eu sou um colecionador de livros também, né? E não é só leitor, eu também coleciono. Então, eu estou acostumado a esperar 60 dias para chegar um livro que eu comprei. Por quê? Porque eu comprei de um sebo nos Estados Unidos, cara, até chegar aqui, né, vindo de navio,
eu estou feliz da vida que ele chegou em 60 dias. Né? Eu acho que a gente vai ter um pouquinho dessa expectativa e talvez a gente aprenda, aí eu não sei, né, Horácio, a gente aprenda a ser um pouco menos imediatista, né? Olhar para a minha adega e dizer assim, tá vazia, preciso comprar hoje, liga para o fornecedor, entra na internet esperando que amanhã chega, porque amanhã tem um jantar aqui em casa. Não vai dar. Acho que a gente vai ser um pouquinho mais de planejar, ou eu vou precisar para a semana que vem, aí vou comprar com um pouquinho mais de tranquilidade. Mas acho que a gente vai ganhar muito essa questão de chegar a todos os cantos. Agora, também tem que partir, aí finalizo aqui minha fala, tem que partir também do estabelecimento. Acho que o Orestes concorda comigo. A vinícola tem que ir atrás de encontrar formas de chegar o seu produto a qualquer lugar do mundo. Né? Se o produto é bom, o custo de transporte ele se soma e ele se paga pelo produto bom, não importa o valor que você vai pagar por ele em si. Né? Acho que há uma necessidade das pessoas não ficarem esperando as coisas acontecerem. Elas têm que dizer como é que eu faço para o meu produto chegar a um cliente, como é que eu faço para atender o meu restaurante a um raio maior de clientes, como é que eu faço para o meu... Eu, como músico, como o Orestes falou, que toca ali no bairro, no restaurante do bairro, como é que eu faço para a minha música chegar um pouco mais longe e as pessoas pagarem por ela? Acho que esse é o desafio do dia de hoje, de fazer de entender que não tem a fronteira. Você coloca a fronteira onde você está. Eu acho que é muito aquela analogia do elefante que o pessoal sempre usa, que o elefante, quando era pequenininho, você amarrava ele numa estaca pequena, ele não fugia. Quando ele é grande, ele continua amarrado na estaca pequena porque ele acredita que não foge. Né? Eu acho que tem muita gente hoje, empreendedor, que acredita que não dá para vender para o outro estado, que acredita que não dá para vender para outro país, que acredita que o frete é muito caro, né? Que acredita que... mas ele não vai lá para ver. Né? Então, ele está ali amarradinho naquele toquinho ali dele, né? Acreditando que ele não consegue ir. É verdade, Luciano. E eu quero falar para o Álvaro também uma novidade para todo mundo que está aí online com a gente, se inscreveu essa semana, né, para participar da Semana do Vinho da Gastronomia Brasileira, que a Casa Vites está montando o primeiro marketplace de vinhos brasileiros. Então, é um espaço dedicado para as vinícolas nacionais estarem com seus vinhos disponíveis nesse marketplace, com todas as vinícolas de várias regiões. Em breve teremos mais novidades, mas quem quiser já acessar lá, casavites.com.br, dar uma olhadinha no que a gente está fazendo e, de repente, até surgir ideia para o seu negócio. Pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Foi uma pergunta que nós tivemos no primeiro bloco, mas que eu acho que vocês são pessoas extremamente capacitadas para nos ajudar a responder. Como será a alta do dólar? Como vocês enxergam a alta do dólar para o vinho e para a gastronomia brasileira? É competitivo? Nós teremos benefícios como produtores? Como que vocês enxergam isso? Acho que o Orestes é mais especialista que eu nesse assunto. Te deixei não, agora... Eu acho que a alta do dólar é ruim para todo mundo, né? Porque ela acaba... A gente tem uma interdependência, né, de produtos e de insumos do mundo inteiro, né? Ninguém mais atua só localmente e regionalmente. Então, a alta do dólar é ruim para todo mundo e vai impactar nos custos de todos os produtos. Mas, sem dúvida que, de novo, né, e essa é uma forte tendência, os produtos locais saem, sim, ganhando com isso, porque vai ficar muito mais caro, já está muito mais caro, trazer produtos de fora. Para vocês terem uma ideia, os vinhos importados estão tendo uma alta de 30% a 50% nos seus preços. Isso é muito forte. Os nossos vinhos vão ter aumento? Vão ter sim, porque tem insumos importados, enfim, mas a gente já terminou uma safra. Esses custos já estão incorporados e são na ordem de 10% a 15%. Então, é hora sim do vinho brasileiro, é hora sim do produto nacional. O câmbio não vai voltar a patamares, né, inferiores a R$4. Infelizmente, ele não vai voltar a esse patamar, pelo menos até o final do ano. Então, é uma nova realidade econômica que impacta todo mundo, mas que cria uma oportunidade, sim, para os nossos produtos locais e regionais.
É verdade. A expectativa que tem na economia, eu tenho acompanhado uma série de estudos econômicos, é a gente ter um dólar a R$ 5 no final do ano, né? Isso se a gente não sofrer nenhuma outra segunda onda da pandemia, se a gente não tiver alguma outra estabilidade política, esse é o número que o governo trabalha, né? É o cenário otimista, né, Luciano? Porque o Exatamente. pessimista aponta um dólar a R$ 7. Exatamente. Também, ao mesmo tempo, economistas entendem que se chegar perto de 7, o Banco Central interfere, porque 7 é ruim para a economia como um todo, né? Ela é extremamente impactada de toda forma em si. Mas nós vamos ver essa oscilação entre 5,50 e 6 por ainda alguns meses, né? Agora há pouco eu olhei, estava 5,38, né? E aí cai um pouquinho, sobe um pouquinho, e isso vai dentro dessa leitura. Acho que é muito cedo para a gente dizer quanto ele crava, né, em si. Mas que ele impacte realmente, o resto falou, R$ 4 vai ser difícil no curto prazo, esse tipo de redução do dólar em si. Acho pouco provável em si. Do ponto de vista de incentivos e outros, apesar do setor de vinho ser um setor importante para a gente, principalmente em Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina bem menos, mas o Rio Grande do Sul é realmente o nosso grande cerne da produção do vinho, nós temos que concordar que ele não é tratado como um setor prioritário. Então, a tendência é que a gente tenha muito mais incentivos vindo para outros setores primeiro, até que chegue num setor como esse nosso. Ainda demora um pouquinho ter alguma coisa nesse tipo de entendimento. O que eu acho que pode ter, e aí eu sempre dou a mesma dica a todas as pessoas, viu, Larissa, Orestes, eu sempre falo assim, se você é um empreendedor, você precisa ter do teu lado um excelente contador e um excelente advogado, não? E hoje em dia, ambos são importantes, o advogado te ajudar com a reestruturação, talvez, de dívida da tua empresa, mas o contador, porque toda hora tem uma legislação nova e as próximas legislações de incentivo, que talvez não sejam para o vinho especificamente, possam ser aproveitados por quem é produtor de vinhos, né? E isso possa ajudar muito. Só que você tem que ficar atento, é o que eu digo para todo mundo. Tem gente que não fica atento, né? E toda hora está mudando alguma coisa em função disso. Às vezes, uma redução de alíquota de importação de insumos que é para medicamento e inclui uma categoria de um produto que você importa para a tua vinícola e você não percebeu. E podia estar ali tendo alguma vantagem competitiva em si. Deixa eu só incluir, Larissa, na importância desses profissionais aí, concordo com o Luciano, advogado, contador e alguém de comunicação, né? Então, um jornalista, né? O pessoal do marketing é fundamental agora. Perfeito. Juntou bem, é uma tríade. E tem uma ideia agora que pode ser usada, e acho que é muito pouco usada aqui no Brasil, e tem a ver um pouco com clube de vinhos, clubes de gastronomia, que é a venda em Premier, né? Então, antes mesmo de termos o produto disponível para entrega, dá para se vender antes. Por exemplo, os vinhos dessa safra histórica 2020, os melhores vinhos vão estar prontos daqui 2, 3 anos. Agora, para as vinícolas se capitalizarem, elas podem fazer uma venda como os franceses fazem em Premier, vender agora para entregar quando o vinho estiver pronto, daqui 2, 3 anos. E será que os restaurantes também não podem fazer isso? Fazer uma venda antecipada de um kit para o Dia dos Namorados, fazer para o aniversário de cada cliente, um kit inverno, enfim, são tantas as possibilidades. Talvez criar um clube daquele restaurante para fidelizar o cliente, que vai ter lá, a cada 15 dias, vai receber um jantar, um almoço especial. Então, pessoal, é época de oportunidades, a gente tem muita coisa para fazer. Que maravilha, pessoal. Muita oportunidade para os nossos empreendedores. Olha essas dicas valiosas que o Luciano e o Orestes estão dando aqui para vocês. Aproveitem, marquem os amigos, falem do nosso evento que vai até sexta-feira. Daqui a pouco nós teremos um novo painel às 16 horas com o chefe Marcos Levi e com a sommelier Juliana Carani, que são dois experts que estão fazendo várias iniciativas em São Paulo nos seus restaurantes. E nós temos uma pergunta para finalizar o nosso bloco aqui para vocês, do Luiz Barros. Ele pergunta, há alguma negociação para termos o vinho como alimento no Brasil? Orestes, saberia nos responder?
Esse é um desejo antigo, né, da cadeia vitivinícola e acho que principalmente dos consumidores, né, porque o nosso vinho tem uma carga tributária aí acima de 60%. Ele é tratado realmente como bebida alcoólica e tem essa taxação. E aí muita gente pergunta por que o vinho brasileiro é tão caro ou por que ele é mais caro do que o vinho argentino e o vinho chileno. O vinho argentino e o vinho chileno, por essas compensações do Mercosul, porque para o Brasil é mais interessante vender eletrodomésticos e carros para os nossos vizinhos, e os nossos vizinhos querem importar, sim, né, querem exportar o vinho lá do Chile e da Argentina, eles pagam 0 de taxa de importação. Então, a carga tributária no vinho argentino e no vinho chileno, ela é a metade do que incide sobre o vinho brasileiro. Acho que a gente avançou isso, algumas coisas a gente avançou muito no governo Bolsonaro, as STs, a substituição tributária, começou a cair aqui no Rio Grande do Sul, já caiu em Santa Catarina, em São Paulo, né? Isso era muito ruim para o produtor que tinha que fazer uma antecipação do seu imposto. Então, mas ter o vinho como alimento, eu acho que a gente perdeu um pouco a oportunidade, né? Tem várias associações médicas, por exemplo, que não recomendam isso, porque o consumo de vinho, pessoal, tem que ser moderado, né? Então, ele deve ser aí uma taça, né, por dia. É recomendável, inclusive, para a saúde, que seja consumido uma taça por dia, mas não pode ser mais do que isso. Então, algumas associações médicas são contrárias a essa classificação do vinho como alimento, que, na verdade, a gente tem em poucos países. Na Europa inteira se fala que o vinho é tratado como alimento, não é verdade. Como legislação, não. O vinho é um bem cultural, né, de países como a França, a Itália, a Espanha, Portugal. Ele é tido como um produto do dia a dia, que faz parte da vida das pessoas, mas ele não chega a ser considerado como alimento. Na Argentina, sim, a gente tem isso, né, o vinho é considerado como alimento, e aí é um produto de exportação, né, do país, exportação estratégica. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para conseguir que o vinho aqui no Brasil seja considerado como alimento. Respondeu tudo. Nada melhor do que ter a participação de um especialista, né? Acho que é isso. O que eu poderia complementar, Larissa, do que o Orestes falou é que ele citou a questão das classes médicas, né? Então, é uma discussão também de organização, né? Muito das legislações em qualquer lugar do mundo, em qualquer país do mundo, elas acontecem quando você tem uma mobilização. Então, não adianta deixar para uma pessoa e dizer, vai lá, você resolve. Né? Muito é organização, são setores. E quando tu olha um congresso de qualquer país, tu tem lá os 500 e poucos deputados, tem que saber quantos que são do agro, quantos que são, né, do setor de saúde, quantos são dos outros setores, para que esta bancada possa te ajudar numa aprovação dessa. Então, acho que tem um trabalho grande, como diz o Orestes, vai mostrando o que realmente faz bem para a saúde, mas também vai articulando todas as questões para poder aprovar algo em benefício. Perfeito, pessoal. Então, como a gente falou hoje de manhã, a gente pediu no último bloco um conselho, as considerações finais que vocês, né, deixem os contatos de vocês, profissionais, para os empreendedores que se inscreveram aqui, se eles quiserem contatá-los, fazer o curso da ABS, enfim, também ter o acesso ao Sebrae de Santa Catarina. E qual seria um conselho final para os empreendedores aí, que vocês possam deixar uma mensagem para eles que estão nos escutando? Acho que, primeiro, o contato, o meu contato está no LinkedIn, como Luque Pinheiro, também está no Instagram, como Luque Pinheiro Empreendedor, mas vocês também podem acessar todas as informações que a gente está compilando sobre o coronavírus e sobre informações estratégicas para a gestão dos negócios no site sebrae.sc/coronavírus. Lembrando que ali é toda a legislação de Santa Catarina. Quando você precisa do seu estado, tem o Sebrae do seu estado, só tem que ver qual é o endereço que ele está usando, mas é fácil de pesquisar, você vai encontrar. Acho que esse é o primeiro ponto. E o que eu poderia dizer, Larissa, Orestes e quem está nos assistindo, mantenha-se firme. Eu sempre digo que empreendedores sempre serão a forma como a gente sai das crises. E se porventura, ao longo desta pandemia,
a sua empresa não sobreviver, lembra que a sua empresa não é você. Você é um empreendedor e se fez uma vez o seu empreendimento, fará outras vezes. Se já venceu outras crises em outros momentos, vencerá essa também, porque ela vai passar. Então, fique firme, né? Mantenha o máximo de controle nos custos e saiba que cada dia que passa nós estamos mais perto de sair dessa situação e voltarmos fortes a perseguir os nossos sonhos de empreender. Perfeito. Bom, meus contatos também, os contatos da ABS é fácil, pessoal, é abs.rs no Instagram, também só colocar no Google ABS RS que vocês vão ver lá o nosso movimento Bela Tchau. Hoje tem palestra do movimento Bela Tchau sobre vinhos doces, sobre harmonização de vinhos doces. A gente já tem lá mais de 20 palestras gratuitas sobre vinho, sobre mercado e tudo mais que envolve aí esse mundo do vinho. Então, procurem aí na internet os canais das redes sociais da ABS. O meu contato é @orestesdeandradejr, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, é esse o endereço que eu uso. E como mensagem final, Larissa, Luciano, eu queria dizer que esse é o momento de valorizar o que o dinheiro não pode comprar, né? Como passar mais tempo com a família, com os amigos, né, valorizar um mundo mais espiritualizado, né? A gente acha que todo mundo está buscando, no meio dessa pandemia louca, se tornar um ser humano melhor. Bom, então, o que eu quero dizer é que nesse momento que todo mundo está pensando um pouco nesse sentido, o foco do empreendedor não pode ser simplesmente na venda, no dinheiro, né? Deve ser na experiência, nessa troca entre as pessoas. É isso, nessa empatia. O que o outro está precisando, né? Ele vai precisar, as pessoas precisam se alimentar, né? Precisam consumir uma série de produtos. Agora, não dá para focar na simples venda, no simples comércio. Então, é um momento, sim, de elevação um pouco do espírito e das nossas iniciativas. É isso que vai fazer o sucesso dos empreendimentos que vão atravessar esse deserto difícil, duro, mas que tem sim um horizonte. A gente vai ultrapassar esse deserto e vai sobreviver. Quem sobreviver a isso certamente vai ser mais forte, vai estar mais renovado e pronto para esse novo normal que está surgindo. Obrigado pela oportunidade, Larissa, foi um prazer aqui conversar com vocês. Luciano, prazer te conhecer e vamos ficar em contato para conversar sobre esse novo mundo que está chegando. Obrigado, Orestes, foi um prazer também. Larissa, muito obrigado pelo convite. Vou ver se eu consigo acompanhar a próxima live de vocês aqui também. Já vou seguir o da ABS também, para ver se eu aprendo um pouco mais sobre vinhos. Sempre bom estar aprendendo e avançando nisso. A Larissa sabe que eu gosto de vinhos e principalmente vinhos nacionais, então eu tenho um carinho todo especial por eles e sempre um estoquezinho aqui comigo. Foi um grande prazer, um bate-papo que passa rápido, deu já 1h05 já, né? Mas muito legal. Obrigado, Orestes, obrigado, Larissa. Obrigada, pessoal. Obrigada, Orestes. Obrigada, Luciano, pela disponibilidade, o tempo de vocês e as ideias maravilhosas que vocês deram aqui para o pessoal que se inscreveu. Pessoal, esse vídeo vai estar disponível aqui no nosso canal do YouTube. Participem do próximo painel, que é com o Marcos Vivi, chefe de cozinha de 8 empreendimentos gastronômicos, e com a Juliana Carani, que é sommelier também aqui de São Paulo. Esperamos vocês e até breve. Tchau, tchau.